Esse aqui é o Filosofia Sem Frescura, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu irei falar das duas memórias em Bergson, dando continuidade ao que está explanado no livro Matéria e Memória e continuidade, portanto, ao que eu falei no vídeo anterior a esse, que foram os dois sistemas de imagens de Bergson. O sistema centrado e o sistema acentrado. Hoje eu vou falar das duas memórias, a memória recordação e a memória hábito. Esses temas estão mais elaborados, mais trabalhados no livro Matéria e Memória realmente. Mas você se engana se você está estudando Bergson e pensa que só estão no Matéria e Memória. Não estão, não. Se você pesquisar, você vai ver que eles já vêm se desenrolando antes do Matéria e Memória, ganham um corpo no Matéria e Memória, e depois Bergson não abandona isso, não. Tá? E acontece o seguinte, Bergson era o rei do falso dualismo. Todo dualismo para Bergson se resolvia num monismo. Então não vamos dizer que Bergson era um monista, não, mas ele colocava teses opostas e ele resolvia essas teses em uma superior. Assim como eu falei no vídeo anterior, do sistema centrado de imagens e do sistema acentrado de imagens. Bergson reconhece a existência dos dois. Da mesma forma, a questão, principalmente colocada no Matéria e Memória, da memória hábito versus a memória recordação. A memória hábito é uma memória superficial, que está de acordo com o eu superficial. Então elas se retroalimentam, eles se retroalimentam. Tanto o eu superficial vive de uma memória hábito, como a memória hábito vive do eu superficial. O eu superficial, ele se torna cada vez mais forte na medida em que o eu superficial requer essas imagens à memória. E a memória, por sua vez, cada vez que o eu superficial pede a ela sempre as mesmas imagens, cada vez mais ela se fortalece, sendo um arcabouço das mesmas e repetidas imagens, que são memórias, que ela fornece ao eu superficial. Então, o eu superficial vive do hábito, vive de lidar sempre com as mesmas imagens. Qualquer coisa nova que apareça para o eu superficial, ele deixa de lado, ele rechaça, ele fala, não, isso não presta. E aí ele recorre à memória, hábito, e fala, não, manda aí uma imagem, sem ser essa aí que está aí, nova, aparecendo para mim, que isso aí não me interessa não, isso aí não quer dizer nada para mim. Então ele gosta, o eu superficial, ele só quer saber do que a memória hábito tem a oferecer para ele. Então eles estão assim, são unha e carne. A memória hábito e o eu superficial. Então eles só querem saber sempre das mesmas coisas. E não há imagem nova que você insira nesse contexto que eles consigam realmente admirar, aproveitar, aceitar e saber conviver com elas. Isso diz muito sobre muitas situações da vida da gente, não é? E as pessoas pensam que Bergson está falando de mecanismos. Bom, por outro lado, existe a verdadeira memória a qual Bergson se refere, que é a memória natural, que é uma memória que extrapola, inclusive, o corpo humano,
que é a memória recordação. Essa memória recordação, se ela tem ligação com a gente, ela tem ligação com o eu profundo, com aquele eu que é só um referencial. Praticamente ele não existe. Ele é apenas o próprio sistema acentrado de imagens. Vejam o meu vídeo anterior. O sistema acentrado de imagens, ele não tem um centro. Ele não tem um eu que quer lidar sempre com as mesmas imagens. Exatamente por ele não ter esse centro, ele permite que as imagens todas, elas permaneçam, elas se deixem ver, elas apareçam e fiquem moventes e vivas. Então, a memória recordação tem a ver, portanto, ela se relaciona com o sistema acentrado de imagens, ok? E a memória hábito se relaciona com o sistema centrado de imagens. Inclusive, tudo que existe no começo é a memória recordação. E esta memória recordação, ela é um manancial de imagens que, na medida em que o eu superficial vai rechaçando umas imagens, ele vai construindo dentro da memória recordação a própria memória hábito. Dentro de um rio incrivelmente fluente, ele faz uma represa ali. Uma represa das mesmas imagens. Então, na verdade, a memória hábito é uma represa insignificante dentro da memória recordação. É um pedaço voltado para aquilo que há de útil na vida da gente. Mas o maior, o mais largo, o mais profundo, o que é a vida realmente, é realmente o eu profundo e a sua relação com a memória recordação. Bergson gosta muito de dar um exemplo, porque é que, mesmo que quando nós precisamos nos fazer valer da utilidade, por exemplo, você tenta se lembrar da equação do segundo grau. E aí você tenta e não consegue. Você está estudando, talvez para um concurso, e aí a sua memória hábito, que é a sua memória útil, que está ligada ao seu eu superficial útil, travam. Você não consegue se lembrar da equação de segundo grau. Mas você consegue se lembrar perfeitamente da professora de matemática. Disso você não esquece. Da professora de matemática, linda, que você era apaixonado, explicando o que era a equação de segundo grau. A memória recordação faz com que, quando o seu eu superficial puxe na memória hábito pela equação de segundo grau e não consegue se lembrar, aí entra a lembrança pura, a memória recordação. A professora de matemática do segundo grau ou do ensino médio, linda, pela qual você estava apaixonado, naquele dia, perfeitamente você não se esquece de nada. Vem a imagem toda, a professora linda e você apaixonado, ela explicando a equação do segundo grau, até o perfume dela você sente de novo. Isso é vida, isso é
memória, recordação. Isso está ligado ao seu eu mais profundo, isto é lembrança. É isso que Bergson quer dizer. Tá ok? Espero os comentários de vocês aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.